E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnior Baix, sou acadêmico de medicina. E no vídeo de hoje eu quero trazer 3 características dos médicos do futuro. Eu estava mais cedo fazendo uma reflexão, pensando nas coisas que eu vou colocar para mim, que vai me diferenciar da maioria do mercado. E fiz essa lista e acredito que ela serve tanto para mim quanto para qualquer pessoa que faz medicina hoje no Brasil, que é recém-formado, que faz residência. Enfim, então, sem mais delongas, a primeira qualidade, a primeira característica do médico do futuro é que eles vão conhecer muito bem o seu propósito. Claro, a gente precisa conhecer o nosso propósito para qualquer coisa que a gente faz nessa vida, mas quando você olha para as projeções, você percebe que em 2030 a gente vai ter cerca de 800 mil médicos no Brasil. Em 2035 teremos cerca de 1 bilhão de médicos no Brasil ou mais. Então, você percebe que apesar de existir uma grande demanda por médicos no Brasil, sim, existe, mas a quantidade de médicos formados vai ser tão grande, mas tão grande, que inclusive você já vê isso atualmente, que a quantidade de empregos disponíveis diminui e, portanto, nosso salário diminui, portanto, a nossa qualidade de vida diminui. E além disso, você precisa colocar na conta, na equação, a banalização que a nossa profissão passa hoje em dia. Então, nunca se viu tantos escândalos, condutas erradas, tudo que um médico faz de errado hoje em dia, repercute 1 milhão aí, todo mundo falando, nossa, não existe mais médico bom e tal, não sei o quê. E o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que, infelizmente, apesar da nossa profissão ser tão nobre, tão maravilhosa, as projeções indicam tempos ruins, indicam tempos de sofrimento. E é só você parar para pensar, cara, a faculdade de medicina se você leva a sério, é um período que você sofre bastante. Na residência isso piora. E depois que você vai trabalhar mesmo, é que fica ruim. Então, demora muito tempo para você começar a faculdade e se tornar uma referência. Vamos colocar aí na equação pelo menos 10, 15 anos. E aí, só aguenta passar por 10, 15 anos de sofrimento, 10, 15 anos de vacas magras, quem vê propósito nas coisas, quem faz as coisas por amor, quem faz as coisas porque vê um sentido, porque vê um futuro, porque sabe que existe alguma coisa esperando ela depois desses 15, 20 anos que ela vai usar para fazer uma boa formação. Então, os médicos do futuro, cara, eles mais do que nunca, se hoje em dia você ainda vê médicos fazendo medicina por luxo, por glamour, médicos não, pessoas, entrando na faculdade de medicina por luxo, por glamour, por dinheiro, no futuro isso vai ser meio que, eu acredito que não vai existir mais tanto, porque as coisas tendem a ficar difíceis e só passa pelo sofrimento, só passa pelas coisas difíceis quem vê sentido, quem vê propósito nas coisas. A segunda característica do médico do futuro, na minha opinião, é que eles vão fazer o que eu estou fazendo agora, vão produzir conteúdo. Primeiramente porque é uma forma de diferenciar das outras pessoas. Então, tô falando que vai ter médico pra caramba. E, cara, esse celular aqui, a gente ter esse aparelho nas mãos, possibilita com que a gente fale diretamente com o nosso paciente. Então, você não tem mais intermediários entre a sua consulta e a pessoa. Então, acredito que o novo boca a boca, que era muito comum antigamente, com certeza não vai se esgotar totalmente, mas o novo boca a boca é um envio de um post, é um compartilhamento do seu perfil, que vai vender, que as pessoas vão olhar lá, você produzindo conteúdo e vão se identificar, às vezes vão ir com a sua cara. E você também tem que pensar no outro sentido, que é o sentido de que hoje em dia você tem inteligência artificial, ChatGPT e tal. E, cara, o ChatGPT, beleza, ele vai errar algumas vezes, metade das vezes, mas se você souber fazer a descrição certinha ali do que você tem e tal, cara, ele é capaz de te dar uma conduta assim que é melhor do que até muitos médicos fariam. Então, por que alguém pagaria 200, 300, 400 reais para consultar com você se o ChatGPT é de graça? Então, isso aqui é meio loucura, enfim. Mas eu acredito que a gente precisa estar na internet para ser conhecido pelas pessoas. A internet hoje é a nova realidade de muitas pessoas. Existem pessoas que nem saem mais de casa, mas elas saem de casa todos os dias mexendo no celular. Então,
Não tô falando pra você ficar com medo do ChatGPT, não tô falando... Ficou meio estranho, né? Não tô falando pra você ficar com medo da inteligência artificial. Mas, cara, se você não produzir conteúdo, se você não fizer o que eu tô fazendo aqui, que é me arriscar, falar, desenvolver a minha dicção, desenvolver a minha articulação de ideias, que eu tô treinando aqui enquanto tô fazendo isso pra você, a chance de você ser superado por outras pessoas que às vezes nem são tão boas quanto você, mas simplesmente dominam a arte de produzir conteúdo. Então, elas vão passar na sua frente, infelizmente. E quando a gente olha também para conteúdo médico, cara, você vê que tem muito meme, você vê que tem muita coisa de residência, né? E você vê que tem muita coisa de rotina médica, mas falta aquela comunicação com o paciente, entende? São poucos médicos hoje no Brasil que conseguem fazer aquela comunicação eficiente com o paciente, falar com as massas, falar com os leigos. E eu acredito que aquela pessoa que conseguir fazer isso vai ser justamente aquela que vai ganhar muito dinheiro. De verdade, eu acredito nisso. Porque os conteúdos médicos, quando a gente vai ver, em geral, são muito aquela parada, tipo, enciclopédia, estilo biblioteca, entendeu? E, mano, a pessoa não quer saber quais são as causas da cefaleia. Ela quer saber como é que resolve a dor de cabeça que ela tá sentindo agora, entendeu? Que pode ser a mesma coisa, mas pra ela é totalmente diferente. Ninguém para pra ler lá um trecho do Guyton que você postou. Alguém pode parar, né? Mas não um leigo. Enfim, vamos pro terceiro e último ponto, que já está anoitecendo, a minha luz está terminando aqui. E seria o último ponto, ele é tendencioso, mas eu acredito que faz sentido, que é o médico do futuro, ele é fitness. Por que eu acredito isso? Cara, o mercado wellness está em uma ascensão aí muito grande, está todo mundo falando sobre isso. E deixou de ser apenas saúde, é claro que nós fazemos pela saúde, mas deixou apenas de ser apenas saúde, correr, ir à academia, fazer dieta, ter uma boa noite de sono. A gente está vendo aí que essa nova geração, eles preferem, graças a Deus, né, ir para a igreja do que ir para a festa. Eles preferem dormir cedo para treinar cedo no outro dia em jejum, para fazer uma corrida, um treino de corrida, do que necessariamente ir para a festa, do que comer fast food e tal. Claro, isso é uma tendência para o futuro, mas a gente já consegue ver algumas evidências disso hoje. E além disso, eu também acredito que a medicina, olha só esse raciocínio, a medicina ela aumentou o tempo de vida das pessoas, mas ela não deu a qualidade de vida juntamente com isso, porque qualidade de vida depende muito dos nossos hábitos. Então você tem uma geração hoje aí, essa galera de 60, 80, 90 anos, que infelizmente tem muitas comorbidades, porque às vezes não cuidaram da diabetes, não cuidaram da hipertensão, e aí você vê o que? 20% a 1/3 das causas de morte mundial hoje em dia são por causas cardiovasculares, que é basicamente 98% dessas doenças são doenças relacionadas a maus hábitos. E aí você vai chegar um paciente lá para você, que ele tem de repente um pai, uma mãe, que, sei lá, perdeu o pé ou que teve um AVC porque não cuidou bem da hipertensão, porque não cuidou da diabetes, ficou cego porque não cuidou da retinopatia diabética. E aí, aquilo causa um prejuízo tanto para a vida da pessoa que envelheceu mal, mas também para os familiares, para os cuidadores dela, porque, cara, você compromete toda uma rede de suporte familiar quando alguém fica doente. Então ela vai te procurar simplesmente porque não é que ela tá doente, não é que ela tá hipertensa, é que ela não quer adoecer, entendeu? Ela não quer adoecer. E aí você treinado pela medicina tradicional, né? Putz, que sou muito estranho, né? Mas você treinado lá pela medicina tradicional. E aí você vai falar, cara, não tem nada, você não tem nada, tá tudo bem. Mas aí tu não dá a orientação do estilo de vida que ela precisa. E como eu tô falando, vai chegar um tempo onde a nossa função como médico vai ser muito mais do que tratar doenças, mas também preveni-las. Então não é que você vai ser um nutricionista, não é que você vai ser um educador físico, mas você precisa ser capaz de discernir em alguém que tem uma dor lombar, que não tem nada aparentemente falando, que ela precisa, sei lá, incluir uma variação de levantamento de terra no treinamento dela. Então, não é que você vai ser nutricionista, como eu tô falando, mas você precisa saber o mínimo sobre prescrever uma dieta. Às vezes ela vai te perguntar, doutor, mas e tal alimento, tem quanto de proteína, é melhor isso aqui, qual tipo de whey é melhor e tal, não sei o que. E é uma coisa tão besta, mas talvez seja essa informação tão besta que a gente acha que vai fazer com que o seu paciente perceba, cara, esse doutor é diferenciado.
Cara, agora que eu tô percebendo, eu entrei lá no Instagram do doutor, pô, o doutor é shapeado, a doutora tem um físico mó legal, que eu queria ter esse físico da doutora. Caramba, eu quero consultar com ela. É com essa doutora aí que eu quero consultar. Ó, a doutora é maratonista, meu Deus do céu. Olha só, eu quero ser maratonista também. E aí, você vai ganhando dinheiro com essas coisas, entendeu? É um jeito de se diferenciar e é uma tendência para o futuro. O wellness está em grande ascensão. Então, você une tanto a parte do ganhar dinheiro com a parte de ser saudável. E isso é ótimo, certo? Então esse é o vídeo de hoje. Eu acredito que essas são 3 características do médico do futuro. Não sei se eu chovi no molhado nesse vídeo, não sei se essas coisas já são tão óbvias assim, mas deixe seu comentário aí se você assistiu até aqui, se você concorda, se você acha que tem alguma outra característica que eu deixei de citar nesse vídeo. E tamo junto, fica com Deus aí, galera.